Que coisas? Foram as que vieram após a pergunta imediata: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? E que sinal haverá da tua volta e da consumação dos séculos? E aí ele respondeu. E aí, o que ele respondeu, e esse tempo anterior à sua volta de fato e de verdade. O que é que tem nesse interregno? É o que a gente lê entre o verso 8 e o verso 11. Eis o interregno. Eis o que aconteceu nos últimos 2000 anos. E ele diz: vede que não sejais enganados. Porque se você estudar, por exemplo, a quantidade de Messias que houve antes de Jesus, que houve durante os dias de Jesus, que houve logo depois de Jesus, e que houve nesses últimos 2000 anos, não houve nada que tenha tido mais recorrência na história humana, mais do que ditadores, mais do que inventores, mais do que gênios cuja sabedoria se tem universalizado. O que mais houve nesse período todo foram falsos cristos e falsos profetas. Isso é o tempo todo. E nos dias como os nossos, em que a gente vive, a coisa mais difícil que tem é encontrar alguém que, da parte de Deus, esteja falando com sincera genuinidade. E essas pessoas não se apresentam como profeta. Profeta não diz muito prazer. Tá vendo aqui? Estou te cumprimentando, ó. Muito prazer. Profeta Caio. O cara que já chega te dizendo muito prazer, profeta Caio, é um mentiroso. Por que eles não vêm se apresentar para mim como profeta Manuel, profeta João, profeta José? Eu não sei, me daria uma raiva muito grande, uma ira que me faria pegar esse cara pelo fundilho das calças e isolá-lo lá no meio da rua. Seu mentiroso, falso profeta, vai enganar a gente em outro lugar. Aqui não. Porque nenhum profeta de Deus jamais disse: eu sou profeta de Deus. Todo profeta de Deus passa calado. Ele fala a palavra de Deus. E quem tem juízo ouve. E quem não tem zomba. Ou blasfema a respeito. Mas inevitável e infalivelmente essa palavra cumprir-se-á. E aí não adianta você ter gostado ou não ter gostado. Ela será inafastavelmente cumprida. Como que Jesus disse aqui: vede que não sejais enganados. É a primeira coisa, porque o que vocês vão enfrentar é engano. Daqui para frente, quando vocês ficarem sozinhos, sem mim, habitados pelo Espírito Santo, exclusivamente aqueles que genuinamente creem em mim e praticam o mandamento do amor, da verdade, da justiça e da bondade, com o coração sincero, esses são os únicos habitados pelo Espírito Santo. São os que invocam o meu nome e praticam o meu mandamento de amor. Esses nunca serão enganados. Mas os que andam apenas com curiosidades a meu respeito, sendo levados por todo o vento de doutrina, procurando moveres para lá e para cá, com obsessão por profetas, por profecias, por novidades. São pessoas que querem saber o futuro, de qualquer modo, que não querem viver pela fé, eles querem um mapa que lhes dê segurança na sua paganidade de crenças sem fé, plantada no espigão do Evangelho de Cristo Jesus. Esses aí são entes enganáveis, e é para esses que os falsos profetas e os mentirosos, e os falsos pastores, e os falsos apóstolos, e os falsos ministros de Cristo Jesus, e os falsos gurus, e os falsos médiuns, e os falsos
pais de santo e mães de santo, e os falsos sadus, e os falsos tudos de todos os grupos religiosos da terra, está cheio de gente farsante e aproveitadora da ingenuidade tola, quase retardada da maioria das pessoas, para se refastelarem em cima dessas ignorâncias. Jesus disse, tomem cuidado, porque daqui para frente, até a minha volta, o que vocês vão ter é engano para todo lado. É apostasia sobre apostasia, é mentira sobre mentira. São falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres, falsos evangelhos. Serão anjos de luz. São demônios que se vestirão de anjos de luz para enganar vocês. Se apresentarão como ministros de justiça, falando em nome de Deus. Mas pelo fruto da vida deles, que vai ser fruto de ódio, de raiva, de guerra, de combate, de enfrentamento, de choque, de soberba, de arrogância, de controle, de dominação, de ganância, de dinheiro. Esse é o fruto amargo de suas existências. É o fruto do espinheiro. É o fruto da planta venenosa. É o que eles dão. Pelos seus frutos os conhecereis. Eles podem dizer, Senhor, Senhor, mas eu vou dizer, eu nunca os conheci. Eles podem vir dizendo que fizeram milagres, expulsaram demônios, curaram doentes, reuniram multidões, mas eu vou dizer, eu não sei quem vocês são. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Eu só reconheço gente que andou comigo, que me seguiu, que me obedeceu e que deu o fruto do meu amor. O fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, bondade, justiça, longanimidade, fidelidade, paz, domínio próprio. Esses eu conheço. Esses dão o fruto que eu dou, que a minha presença produz na vida de quem quer que me siga e ande comigo. Agora, se vocês não prestarem atenção no fruto, vocês vão ser enganados todo dia por quem quer que chegue dizendo em nome de Jesus, oh glória, aleluia, o poder de Deus está sobre mim, oh eu senti uma visitação aqui do Senhor, e aí treme para lá, treme para cá, vira o olho e vocês todos, uau, como eu vejo aos milhões em volta de mim, enganados. Vede, abram o olho, é o que Jesus está dizendo, para que vocês não sejam enganados. Do contrário, o maior sinal da minha vinda até que eu volte é a multiplicação do engano. É o maior sinal. Paulo repetiu isso escrevendo aos Tessalonicenses, quando disse, porque eu não quero, irmãos, que vos enganeis, pois a volta do Senhor não acontecerá antes que venha a apostasia. O apostates definitivo, esse afastamento de Jesus, não sem o nome Jesus presente, porque o nome Jesus, o conjunto de letras, não significa nada. Aquele conjunto de letras, você abre todo dia no jornal, tem assim, Sebastião de Jesus matou a mulher, 2 filhos, enterrou o neto. É o Sebastião de Jesus. O conjunto de letras não significa porcaria nenhuma. O nome Jesus só tem significado se corresponder ao caráter de Cristo. Ao caráter do Jesus do Evangelho, do Cristo conhecido em Jesus, manifestado em Jesus. Se não for isso, esse nome não tem mais poder do que o nome Caio, do que o nome Joaquim, do que o nome Manelzinho, do que o nome Antônio dos Santos e do que o nome Sebastião de Jesus. Não tem nenhum poder. Então, quem fica querendo saber o seguinte, como muita gente me diz, não, eu fui, porque eles falavam o nome de Jesus lá, Caio. Eles falavam, eu digo, e daí, meu filho? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O nome Jesus
pode ser usado das maneiras mais erradas e demoníacas possíveis. E gente maligna e demônios usam o nome Jesus. Porque não está associada à pessoa de Jesus, ao caráter de Jesus, à natureza de Jesus, ao amor, à prática, à justiça e à verdade ensinados por Jesus. É só um nome, como qualquer outra coisa. Podia ser em nome do abacateiro, em nome do Giló. Mas vocês não entendem isso, que o nome de Jesus não é um nome, é uma pessoa carregada de um caráter inegociável. Isso é tão básico entender, qualquer um entenderia, exceto os que estão com a cabeça completamente frisada e paralisada, entorpecida pelo fanatismo demoníaco que tomou conta do entendimento e os olhos foram cegados e não enxergam nada.